Esdras capítulo 3, verso 1 em diante, até o verso 7, que diz assim a palavra de Deus: E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem, e em Jerusalém levantou Jesua, filho de Josadaque, os seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, o filho de Salatiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para sobre eles oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram um altar sobre as suas bases, e ainda que estava sobre o terror do povo de outras terras, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor de manhã e à tarde, e celebraram a festa do tabernáculos. E como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto o holocausto continuou ao sacrifício das festas da lua nova, e toda a festa fixa do Senhor, e como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia e do 7º mês, começaram a oferecer holocausto ao Senhor. Porém ainda não estava posto os fundamentos do templo do Senhor. Deram-lhe templo do Senhor, e deram pois dinheiro e aos pedreiros, aos carpinteiros, como também comida e bebida, azeite, e Sidônia e tiros, para trazerem do Líbano madeira, cedro, ao mar, para Jope, segundo a permissão de que lhe tinha dado de Ciro, rei da Pérsia. Bendito seja o teu santo nome, ó Deus. Nós vimos aqui, Pai, que aqui, Senhor Jesus, a tua palavra nos direciona, Senhor Jesus, a nos mostrar que necessitamos de formar altar, Senhor Jesus, para que possamos, Senhor Jesus, poder, Senhor Jesus, edificar os muros das nossas vidas, Pai. Pai bendito, nesta hora, Pai, que o Senhor possa esclarecer melhor os nossos corações, de forma especial, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos com a Bíblia aberta, do jeito que estão. Continue com elas abertas. Esse livro de Esdras, ele é um retorno do povo de Deus do cativo da Babilônia. A cidade ainda estava em ruína, essa cidade, os muros derrubados, tudo destruído, os templos destruídos. Contudo, algo chama profundamente atenção. Aqui eles começam, antes de construir um templo, um muro para proteger, eles só ocorreram anemias para um povo de reconstruir os muros e o altar após. Isso revela a verdade espiritual sobre as nossas vidas. Poderosa restauração começa na adoração. Quando nós começamos a adorar a Deus, não tem como nós reunirmos e não ter momento de adoração, se é preciso nós nos estruturar para que possa receber do próprio Deus. Aqui o altar é reconstruído de uma forma no meio de ruínas. Talvez eu e você pense assim: é quando eu preciso buscar a Deus, eu preciso buscar a presença do Senhor, só quando a minha vida estiver tudo bem, só quando a minha vida estiver estabelecida de forma maravilhosa, aí que vai ser bom a minha adoração, aí que vai ser bom o meu jeito de buscar a presença de Deus. Então a Bíblia diz no verso 2, olha só interessante, que a Bíblia disse assim: levantou Jesua, filho de Josadaque, os seus irmãos
e os sacerdotes Zorobabel, filho de Salatiel, e os seus irmãos edificaram um altar de Deus para sobre oferecer holocausto com esta que está escrito na lei de Moisés. Eles aqui entenderam que era necessário fazer uma busca da presença de Deus sobre a vida do Senhor, sobre a vida deles, porque sem a presença de Deus não tem como resolver as nossas vidas, não tem como avançarmos as nossas vidas, porque aqui a cidade, o povo estava em destruição, as coisas, os templos estavam em ruína, mas aqui observe que o Senhor coloca no coração, arde no coração de um número de pessoas, para que eles possam estabelecer adoração ao Senhor. E vocês não vieram a este lugar simplesmente só para um propósito de uma campanha de projetando 2026. O Senhor está reunindo um povo para que fortaleça o altar de adoração a Ele em espírito e em verdade. Segundo que aqui o altar simboliza um ponto de conexão a Deus. Esse Deus ama tanto este povo que Ele não deixou de amar eternamente a nós também. Como aqui nós vivemos alguns altares que precisamos romper diante de nossas vidas. Talvez nós temos uns altares de pecado sobre as nossas vidas. Às vezes nós temos altares de pecado de estimação, aquele que fica sempre contínuo, que rasta da primeira, da segunda geração. Observe que quando haver uma família que gosta de falar palavrões, isto vai arrastando. Pós-família, não para, isso continua. É preciso uma vigilância, é preciso construir-se uma vida em santidade. Observe que quando a pessoa, ele sai de um problema de prostituição, se ele não buscar no Senhor, se ele não alicerçar no Senhor, esse altar vai continuar sendo levantado na sua vida. E o altar de adoração, que aqui Zorobabel, o filho de Salatiel, eles estavam aqui buscando juntar os seus irmãos para edificar um altar a Deus, para que eles possam o quê? Estava um povo destruído, eles estavam um povo em ruínas. O que está acontecendo, pastor, nesses dias atuais? Nós estamos vivendo uma nação, uma geração com falta de amor, com falta de compromisso com Deus, com falta de inteiramente entender que o Senhor, Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Quando a palavra de Deus diz que lá em Mateus 6, verso 33 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode, né? Buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentada. Quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus, as outras coisas se acrescentam diante de nós. Você não perdeu tempo, você não está aqui por acaso, você veio a esses 7 dias contínuo. Eu quero te garantir, querido, que você construiu um altar de adoração diante de um Deus Todo-Poderoso. Altar procede de proteção de duas formas. A proteção, talvez você pode estar, pastor, eu preciso de construir uma muralha na minha vida, preciso me santificar, eu preciso estabelecer uma meta. É bem-vinda a estabelecer a meta sobre a tua vida. Você estabeleceu algumas coisas, teve pessoas que fez uma agenda para que cumprisse a este ano de 2026. Ei, querido, talvez você estabeleceu coisas grandiosas demais, mas comece adorando, comece aqui como eles fizeram. Eles estabeleceram a adoração de manhã, meio-dia e à tarde, 3 vezes o dia, estava adorando ao Senhor, estava buscando na palavra de Deus. Nós queremos neste lugar estabelecer também alguns altares sobre as nossas vidas que necessitamos de fazermos. Leitura bíblicas. Amanhã, no culto do domingo, nós queremos distribuir. Nós vamos começar a estabelecer
este altar sobre a palavra de Deus. Vamos começar do livro de Jó, aí Jó, Mateus, vamos ali para o Novo Testamento, e Deus vai fazer sobre a sua vida vai ser impactada pelo poder da graça dEle, porque o Senhor aqui derramou graça sobre este povo, porque o Senhor agiu com misericórdia nesse povo. Não é diferente conosco nesses dias atuais. O Senhor vai estender as mãos sobre este lugar vai ser diferente, porque a palavra nos afirma que quando levantamos altares de adoração, o Senhor ouve o clamor do seu povo. A Bíblia diz aqui, quando nós removemos o altar que aqueles altares que é imediato, que os inimigos colocam diante de nós, e nós temos que manter o quê? Em vigia, em sentinela. Não é só orar, não é. Jesus, todo o tempo que ele procurou estar com os discípulos, quando ele chegava, saía de perto, ele voltava, eles estavam dormindo. Voltava, eles estavam dormindo. Mas, querido, é preciso vigilância. O altar não se remove imediato do inimigo das nossas vidas, mas colocar Deus no centro das nossas vidas. Quando você coloca Deus no centro das suas batalhas, você vence. A Bíblia diz que lá em Salmo 127, verso 1 diz assim: se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Porque o Senhor que guarda, não sou eu que guarda, mas o Senhor é que está estabelecendo sobre a igreja do Senhor esse altar de adoração. Um altar que possamos restaurar a comunhão diária com Deus. Pastor, como que eu vou estabelecer essa comunhão diária? Se você não tem o hábito de você levantar pela manhã, leia a palavra de Deus, estabeleça sobre a tua vida um momento com Deus todos os dias. O seu dia vai ser diferente. A tempestade, ela nunca vai deixar de existir, mas você vai passar por ela, porque o Senhor vai estar com você, querido. Eles celebraram festa. Eles estavam oferecendo holocausto continuamente. A Bíblia diz que lá no verso 3, no capítulo 3, verso 4, diz que eles celebraram a festa do tabernáculo, como está escrito, e ofereceram holocausto diário, segundo o número de ordenado, cada dia após dia. E cada dia que você for buscando a Deus, o Senhor vai enchendo o teu coração, você vai alegrando o teu coração, e você vai dizendo: eu quero buscar mais, eu quero buscar mais, eu estou sentindo mais de Deus, eu estou sentindo a alegria do Senhor sobre a minha vida. O retorno do sacrifício diário indica que o povo voltou a uma disciplina espiritual constante. Eles precisam e precisamos retornar a uma disciplina diária, constante em nossas vidas. É preciso estabelecer, se existe algo aqui, que não é só na Procamai, não, é em toda a igreja. Levante aqui se o pastor Lindomar, como um líder de oração, vai ter dia que ele vai estar aqui sozinho. Ele vai estar sozinho, orando aqui, chorando sozinho. Você sabe por quê? Porque essas pessoas não entenderam que quando estabelecemos, não existe, irmão,
se nós não buscarmos a presença de Deus, se nós não estabelecermos uma vida de oração. Mas pastor, o senhor disse que eles adoravam. Mas eles estabeleceram os momentos de busca ao Senhor. É necessário termos disciplina. Nós aprendemos muito no errado, sem disciplina a Deus, sem constância, sem buscar uma vida, melhor dizendo, buscar Deus só no momento que estamos necessitados verdadeiramente. Estou passando por uma aflição, aí eu vou tirar tempos de jejum, tempo de oração. Não, querido, a sua vida tem que ser contínua. A sua vida tem que ser contínua. Estabeleça, construa este altar, restaura esse altar sobre a tua vida. Talvez você pense que o fulano ora mais, ele acha que é mais santo do que os outros. Não, é porque ele está mais pertinho do Pai, ele ouve mais o Senhor. Você sabe o que é isso? Sentinela, está vigilante. Ele não está só como um pedinte. Eu estou clamando à igreja nessa noite, a nos tornarmos verdadeiros cristãos, que não dependemos só de momentos da graça de Deus, é viver de uma graça contínua na nossa vida, incessante. A vida de oração, a vida de devocional, a vida de consagração diária sobre as nossas vidas. O que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, verso 1? Apresentai-vos ao vosso corpo como sacrifício vivo diante de Deus. Você está vivo, querido? Eu estou vivo. É necessário que nós apresentamos diante do Senhor como um sacrifício com nossos corpos. Ele expulsa o cansaço, determina que o cansaço vai embora, que toda displicência, que toda falta de interesse, de busca de presença de Deus vai embora da sua vida pelo poder do Santo Espírito de Deus. E tem uma coisa. Você sabe o que o altar fez com que esse povo aqui, e eles avançassem? Observe-se como está escrito no verso 1, projeta para nós por favor, Esdras 3 capítulo 1, versículo 1. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já na cidade, ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. Aqui não era só uma pessoa. Eles ajuntaram como se fosse um homem só. Sabe o que é isso? É um povo de unificação. É um povo que não deixa um sozinho, como eu dei o exemplo do pastor Lindomar, aqui no círculo de oração sozinho, mas não, ele quando clama para levantar um clamor de adoração, nós temos que unir-se juntos para clamar a Deus. Esse povo se torna forte, essa igreja se torna forte, não tem batalha espiritual, não tem maligno que enfrenta uma família, que tenta tocar numa família dessa, que ele não é vencido, porque este povo é forte, porque o Deus está sobre eles. A unidade espiritual procede de qualquer reconstrução sólida. Não há muro forte se não há unidade no nosso altar. A Bíblia diz que lá em Salmo 133 diz assim, verso 1 diz: olha essa expressão, quão bom e suave é que os irmãos vivam
e união. O Senhor está nos convidando a viver uma vida de unidade, a não andar disperso, que quando a igreja vive unificada, unido um com o outro, a igreja vence, o povo de Deus vence, em nome de Jesus. Receba a autoridade do céu, vamos estar unidos na presença de Deus, aleluia. O altar estabelece fundamento para o futuro. Quando observamos no verso 6 e 7, a Bíblia diz assim: e desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer o holocausto, e ao Senhor, porém ainda custou ao Senhor, porém ainda não estava posto fundamentos no templo do Senhor. Não tinha nada determinado, pastor. Não tinha. E eles se reuniam. No verso 7 diz que eles se reuniam, pegavam dinheiro, pagavam os carpinteiros para a construção, para a reconstrução do altar do Senhor. E aí quando olhamos para a palavra de Deus, aí não adianta eu tentar construir muralha na minha vida. Antes eu tenho que reconstruir o meu altar diante de Deus. Seria construído anos depois os muros, muito anos depois, o Senhor usando a pessoa de Neemias. Eu quero trazer uma indagação para mim e para você nessa noite. Quem negligencia o altar, ele compromete o muro. Repete comigo: quem negligencia o altar, compromete o muro. Repete mais forte: quem negligencia o altar, compromete o muro. Porque sem altar reconstruído nas nossas vidas, nós não temos como construir uma muralha que o Senhor pode estabelecer através do homem. Que quando observamos a palavra de Deus, ali em Neemias capítulo 2, verso 17, olha o que a palavra do Senhor diz: o muro foi levantado quando o povo já tinha identidade espiritual. É preciso nós termos identidade espiritual para que as coisas funcionem conforme o Senhor quer nas nossas vidas. Eu estou trazendo uma palavra pastoral a você nesta noite. Talvez você pode estar aí pensando: poderia o pastor falar desse assunto? Mas eu estou falando de santidade, de identidade com Deus. Nós precisamos estabelecer isto na nossa vida. Projeta para nós, por favor. Neemias 2, versículo 17. Olha que a palavra de Deus diz. Então ele disse: está vendo aqui a miséria em que estamos, Jerusalém, assolada e as suas portas queimadas. E depois reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixa-nos de ser o opróbrio. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte para mim e para você. Se entendemos a palavra de Deus, se buscamos a palavra de Deus, é necessário. O Senhor nos concedeu que vencemos um ano, iniciamos o outro.
Não vamos passar o ano de 2026 da mesma forma. Vamos nos tornar uma sociedade mais avivada, mais cheia da presença de Deus, buscar mostrar para as pessoas que o Senhor é Deus em nossas vidas. Deus nos ensina nesse capítulo 3 de Esdras, que antes de organização, de adoração, antes de proteção, de consagração, antes de muro, é o altar do Senhor em nossas vidas. Não se trata apenas de reconstruir estruturas externas, mas estrutura da presença de Deus no centro das nossas vidas, no centro da nossa família. Repete comigo assim: antes de organização, adoração, antes de proteção, consagração, antes do muro, altar de adoração ao Senhor nosso Deus. Não se trata apenas de reconstruir estrutura externa, mas de restaurar a presença como o centro das nossas vidas, igreja do Senhor Jesus. E eu quero orar com você e por você nesta hora. Coloque-se de pé. Coloque a mão sobre o seu peito. Senhor, nosso Deus Pai, dá-nos graça porque a Tua palavra nos ensina que verdadeira restauração começa no altar. Reconhecemos que muitas vezes, Senhor, desejamos muros fortes, segurança, prosperidade, mas negligenciamos, Senhor, a adoração e a oração e a comunhão contigo, ó Pai. Hoje, diante da Tua presença, Senhor, reconstruímos o altar do nosso coração, restaura as nossas vidas espiritual, reacenda a chama da adoração, fortalece a nossa fé, Senhor. Dá-nos hoje, Senhor, une, Senhor, meu Deus, a nossa fé e um povo só, que tudo que edificamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, seja a vida como um fundamento da Tua presença. Reconstrói primeiro o altar, meu Pai, oh Senhor, meu Deus, depois levanta os muros conforme a Tua vontade em nós, Pai bendito, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida de forma especial, oh Pai bendito, nesta hora, em nome de Jesus, amém. Eu quero nesta oportunidade louvar a Deus por mais esse momento na presença do Senhor. Amanhã nós temos o nosso último dia. Será uma palavra abençoadíssima, reservada para mim e para você. E nossa Santa Ceia. Não esqueça de algo. Eu fui lá na nossa sala de mantimento e eu vi, parece só duas. Precisamos abastecer lá. Nós temos pessoa que alimentamos, cuidamos. Traga um alimento não perecível das suas casas. Abençoe a obra do Senhor. Abençoe uma família. Se você falar assim, eu posso ir além, passa ali, aquele mercadinho ali, você pode já comprar uma cestazinha completa. Ele se passa lá e pede, ela já faz, entrega. E está aqui a irmã Letícia, que é líder desse departamento, meu irmão Mateus, e eles têm sempre tido esse cuidado, e foi uma bênção de Deus que o Senhor colocou na igreja Proclamai. Amém? Amanhã nós queremos apresentar aos irmãos o plano de leitura bíblica anual. Amém? E eu gostaria que você pegasse este plano de leitura e fizesse de verdade, querido. Você vai ter uma experiência que jamais você teve na vida,
da presença, da graça de Deus sobre a tua vida. Estabeleça metas de busca de Deus sobre a sua vida. Não estabeleça só metas de conquista financeiras, mas de busca de presença de Deus. A Bíblia diz que buscai primeiro o reino dos céus, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, vamos buscar o reino dos céus. Senhor Deus, Pai bendito, nesta hora, Jesus, eu te dou graça pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Em teu nome, Jesus, que o Senhor continue abençoando a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Todos estendam as mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo do Senhor, seja com todos vós, não só agora, mas para todos sempre, e todos digam, a vitória é nossa, agindo Deus, que Deus abençoe, em nome de Jesus.